Fala, meus queridos, beleza? Bora responder uma questãozinha de função de transferência? Galera, as funções de transferência estão diretamente relacionadas com processos industriais, ou seja, de vazão de tanque, de fluxo de fluidos em tanque. Então tem muitas aplicações e esse assunto é muito interessante. Então bora lá para o enunciado. Olha só o que a questão vai pedir para a gente. Olha que bacana. Tem um caso no qual, certo? Tem um engenheiro observando o processo. Então, observando o processo, um operador percebeu que um aumento de 200 libras por hora na vazão máxima do fluido frio em um trocador de calor produz uma diminuição de 10 Fahrenheit na temperatura da corrente quente. Então, olha só, reduziu a temperatura que sai do trocador de calor. Além disso, quando a mudança na vazão máxima do fluido é realizada, demora 18 minutos para o efeito ser completo na temperatura de saída observada. Usando essas informações, desenvolva um modelo matemático de primeira ordem para esse processo. Então, olha só, o problema quer que a gente encontre uma equação matemática para descrever esse processo, no qual alterou-se a vazão máxima e teve-se uma alteração da temperatura. Então temos um sistema mais ou menos da seguinte forma. Olha só, temos um sistema aqui, certo? Deixa eu fazer um pouquinho mais para cima para caber as equações, né? Temos um sistema aqui que vai fazer a troca de calor. Imagine um trocador de calor, onde vai ter uma entrada de um fluido frio e entrada de um fluido quente. Ele entra e sai. E no interior desse trocador de calor tem a nossa troca, certo? A troca de calor entre os fluidos. Beleza, meus queridos? Aqui dentro do sistema acontece a troca. O que a gente tem? A gente tem o frio entrando, certo? E o quente também entrando e saindo. Vou pôr aqui um Q de quente. Então vamos pôr aqui um Q, certo? Q de S saindo. Isso aqui é uma troca. Então a gente precisa relacionar uma equação matemática para descrever essa troca de calor que está tendo entre o fluido. Qual que é a função de transferência de primeira ordem que descreve isso? O que descreve isso, galera, é uma função muito comum e muito utilizada nesse sistema. Então, a função de transferência que temos, que vai relacionar diretamente esse sistema, é a seguinte, galera. K sobre tal de S mais 1, que pode relacionar aqui outra perturbação, por exemplo, que pode vir a acontecer nesse sistema. Então, temos essa equação, que é a equação geral, certo? De sistemas de transferência de primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque o S aqui está elevado a 1, então ele é de primeira ordem. Relacionando a isso, temos um sistema que vai ter uma mudança e depois vai se estabilizar. Ele vai estabilizar depois de quanto tempo? O programa disse para a gente que é depois do tempo de 18 minutos, certo? Então a gente vai relacionar isso aqui. Pegando a outra informação, temos uma vazão máxima que é alterada de 200 libras por hora. E temos uma mudança de temperatura, certo? De 10 Fahrenheit. Então, essas são as informações que o enunciado nos dá. Beleza, galera? Partindo dessa equação, vamos ter aqui um regime que depois de um tempo vai ser constante, vai ser transiente. Então, teremos um T de Q de S vai ser igual a K vezes M. Isso aqui representa uma forma contínua, um sistema contínuo, beleza? Então, temos o nosso Q de S, que é o quê? Que é a nossa variação na temperatura. Até eu vou pôr igual aqui para ficar diretamente relacionado, né? TQ de S, a nossa variação na temperatura. Temos o nosso N, que é a vazão máxima,
que foi alterado no sistema, e vamos encontrar o nosso valor de K, beleza? Então, o nosso TQ de S é o quê? 10 Fahrenheit. Vou isolar aqui para vocês. K vai ser igual a TQ de S sobre M. Isso daqui vai ficar igual 10 Fahrenheit menos 10. Menos 10 Fahrenheit no sistema. Vamos ver, 10 positivo, isso 10 negativo mesmo. Foi um abaixamento sobre M, que é nosso 200 libras. 200 libras por hora. Isso daqui vai dar que valor, galera? Vai dar um valor de, fazendo essa continha aqui rapidamente na calculadora, teremos 0,005 Fahrenheit hora por libra. Então temos a primeira parte, temos o valor de K, que está na equação. O nosso objetivo é entregar essa equação montada. Encontramos o nosso valor de K, que vem do regime contínuo. Agora vamos encontrar o nosso valor de tal, para nós deixarmos a nossa equação completa. Qual é que é o valor de tal? O valor de tal relaciona o tempo, certo? Vamos ter que tal, tirando o denunciado, tem uma mudança após 18 minutos no sistema. Então, quando se tem um regime permanente, galera, teremos um tal contínuo. Então, T de S, função do tempo, será 5 vezes tal. Por que 5 vezes tal? Porque, deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Acredito que aqui dá para ver, né? Deixa eu ver se no gráfico está pegando. Ah, está pegando ainda o restinho do quadro aqui. Olha só. Para chegar no 5 tal, quando a gente faz uma perturbação, o nosso sistema inicialmente ele está contínuo. A gente fez uma perturbação, ele obteve uma mudança. Vou fazer mais um inferior aqui. Ele obteve uma mudança, certo? Estava contínuo, certinho, trabalhando normal no sistema, e fiz uma perturbação, ele teve uma mudança. Então vai ter uma mudança e o sistema vai entender fazer ele voltar ao normal, certo? Voltar ao normal. E esse normal, por exemplo, é o 5 tal, que vai trazer o sistema de novo para um regime contínuo. Ou seja, estava tudo tranquilo. Eu joguei, por exemplo, joguei uma pedra lá no rio, fiquei um monte de onda, e com o passar do tempo tranquilizou e voltou-se ao normal. Ele pode ser representado dessa forma, pode ser representado dessa forma, onde vamos chegar de novo ao regime contínuo, que é a linha de cima. Então, tem diversas representações que podemos chegar no nosso 5 tal. Beleza, meus queridos? A ideia geral é chegar novamente no regime contínuo, sair da variação para o contínuo. Então, beleza. Quem que é o nosso tempo? Que ele deu 18 minutos. Então, vamos isolar esse cara. Temos 5 tal, igual a T de S. Tal vai ser igual a T de S sobre 5. Isso aqui vai dar 18 minutos sobre 5. Fazendo essa continha, vamos encontrar um valor de 3,6 minutos. Então, depois de 3,6, nosso sistema volta a se estabilizar. Olha só que legal, galera. Então, temos nossa equação completa agora. Nossa equação completa vai ser, vou fazer para vocês aqui no meio mesmo, também apertado, mas vai ser aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Teremos um T que de S igual o K, que a gente acabou de encontrar, que é 0,005 sobre o nosso tal, 3,6, mais 1. Multiplica W de S, que pode ser uma outra perturbação. Então, essa é a nossa relação. Vou deixar aqui para vocês a informação aqui de S, vai ser igual a K vezes M. Beleza, meus queridos? Então, achamos a nossa função procurada.
a função que relaciona diretamente o que está acontecendo no nosso trocador de calor. Beleza, meus queridos? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí embaixo que a gente vai discutindo e aprendendo muito mais. Se quiser tirar um print, tira um print para ver a resolução e manda bala, né, galera? Beleza, meus queridos? Se cuidem, um grande abraço, tchau, até a próxima!